Você está ouvindo Mensagem de Esperança. A mensagem de esperança de hoje tem por título Selados por Deus, e o verso para refletirmos encontra-se em Apocalipse capítulo 14, versículo 1, que nos diz: Olhei, e eis o Cordeiro, estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Ao longo dos tempos, Deus usou diversos selos ou sinal para distinguir seu povo. Um dos primeiros selos foi a circuncisão. Abraão creu em Deus e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. O que agradou a Deus foi a fé manifestada por Abraão, que era uma resposta ao que o Senhor fizera por ele. O sinal físico era a circuncisão. Esse foi um selo transitório válido para Abraão e sua descendência. Com a morte de Cristo na cruz, esse selo perdeu seu valor espiritual. Um outro selo com o qual Deus marcou seu povo foi o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas das casas dos israelitas às vésperas da saída do povo no Egito. Ele funcionava como um selo de proteção. Os que estavam dentro das casas marcadas com o sangue era uma demonstração de fé na palavra que Deus havia dado e obediência a elas, agindo exatamente como Deus havia especificado. Esse selo teve a validade de apenas uma noite. O sábado é apontado repetidamente como o selo de Deus. Ele nos lembra que Deus é nosso Senhor, Criador e Santificador. Funciona como um selo permanente de propriedade. Distingue os que amam a Deus e guardam os seus mandamentos, conforme que está escrito em Ezequiel 20:20, que diz: Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. O Espírito Santo também marca os que são filhos de Deus. Aquele que conheceu o Evangelho e creu nele foi selado com o Espírito Santo. Esse é um selo de propriedade que assinala aqueles que pertencem a Deus. Para alguém ser selado com o Espírito Santo, deve crer e obedecer, porque o Espírito só é dado àqueles que obedecem a Deus. Esse selo permanece com o povo de Deus até a redenção final. Finalmente, há o selo mencionado no Apocalipse que marca os que são propriedade exclusiva de Deus e a ele se assemelham no caráter, a fim de protegê-los dos juízos que sobrevirão nos eventos finais. Mais uma vez, os que recebem o selo são os de fé e obediência. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 12, está escrito: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Esse selo permanece por toda a eternidade. Para sempre os remidos refletirão o caráter de Deus e de seu Filho amado, Jesus Cristo. Gostaria você de receber esse selo de Deus na sua vida, para que você receba a proteção e os cuidados divinos para toda a eternidade? Reflita sobre isso, pense nisso e fique na paz do Senhor Jesus.